noite, sejam bem-vindos a esse sexto encontro do Iana Healing, o programa de mentoria ao vivo, por assinatura, com livros guias. E hoje, gente, a gente está tendo aí o sexto encontro e a gente vai falar do capítulo 5 desse livro extraordinário que trabalha de maneira muito profunda a nossa autoimagem de maneira muito poderosa. Estamos ao vivo aqui com o pessoal do Zoom e também estamos ao vivo no Instagram. Você que está no Instagram, você vai esperar um pouquinho, porque a gente vai compartilhar material aqui com o pessoal que está no Zoom comigo, mas essa aula vai ficar lá disponível no YouTube, acredito que a partir de terça-feira. E é isso aí. Vamos começar então essa aula, gente, que essa aula é extremamente poderosa e foi por isso realmente que eu decidi também trazer um pouquinho de conhecimento para compartilhar junto com o pessoal aqui no Instagram que está aqui comigo também, mas que tenho certeza absoluta, tá? Que pode transformar a sua vida para sempre. Tem muita coisa que você vai ouvir aqui que talvez faça sentido, que você já tenha ouvido, mas a maneira como a gente vai aprofundar talvez faça diferença para mudar a sua vida para sempre. Vou começar a compartilhar então o material com vocês da aula de hoje. Deixa eu só deixar aqui já no esquema para compartilhar com vocês. Então, bora lá. Me falem se vocês estão vendo. Aê, fechado. Então, esse é o nosso sexto encontro ao vivo do Iana Healing e a gente vai falar sobre o capítulo 5, tá? Vamos lá, que eu quero começar com vocês falando aí, como sempre a gente fala, quais são os objetivos do método do Iana Healing. Gente, os objetivos principais do método do Iana Healing é a gente se abrir para a sabedoria, adquirir conhecimento que transforma, elevar os nossos níveis de consciência, nos desenvolvermos dessa consciência humana de baixa frequência, tá? Nos envolvermos muito mais com a nossa essência, aprendermos as regras do jogo da vida para auto performance e encontrarmos o significado na existência para uma vida mais feliz e mais próspera. Se a gente não tem significado, gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber, a nossa vida não tem como ser feliz ou mais próspera se a gente não sabe qual é a nossa função aqui. Quando eu falo também sobre as regras do jogo da vida para auto performance, existem leis, existem regras para esse jogo e nós estamos aqui, essas regras existem, elas estão escritas e a maior parte das pessoas não tem conhecimento a respeito dessas regras, tá? E por isso que a nossa auto performance fica bem diminuída. E aqui no Iana Healing a gente vai conseguir falar sobre isso, a gente vai conseguir explanar isso e vocês vão entender com grande potência, tá? Tudo que vocês ouvirem aqui, eu vou trazer para vocês a revelação da história por trás da história. Glau, como é que a gente vai fazer isso? Gente, vocês já estão cansados de saber. A gente vai pegar a informação, a gente vai transformar ela em conhecimento para levar até a sabedoria. O que quer dizer uma coisa e a outra, Glau? Informação é tudo que a gente toma conhecimento. Conhecimento é saber como isso funciona e sabedoria, gente, é a aplicabilidade disso na nossa vida. Não adianta a gente saber muita coisa se a gente não sabe como isso funciona e se a gente não sabe como isso pode ser um padrão para a gente aplicar na nossa vida e transformar a nossa realidade. A gente faz isso como, gente? Através da leitura dos nossos livros guias, que é uma absorção consciente de informação para chegar a esse conhecimento transformador. Então, ao invés de ficar em vários lugares fuçando e assistindo coisas que não vão te levar para lugar nenhum, aqui você vai adquirir conhecimento que vai transformar a sua vida e através desse conhecimento a gente vai ficar mais aberto para abrir espaço na nossa mente e no nosso coração para receber a sabedoria, porque a sabedoria
gente, é a nossa movimentação com o conhecimento. E a sabedoria só acontece a partir do momento que a gente tem confiança, que é confia, que vem de com fé. Então, essa é a parte mais importante, tá? Isso é uma dádiva divina. A sabedoria é uma dádiva divina. E vocês conseguem ver isso na Bíblia quando Salomão pede a sabedoria e ela é dada por Deus, e dada por Deus muito mais coisas ainda além do que a sabedoria que foi pedida. Hoje, então, a gente vai falar sobre o capítulo 6, e o nome do capítulo 6 aí são os modos de utilização do poder do pensamento racional. Gente, e essa parte é muito importante, porque o pensamento racional ele tem uma importância para a nossa mente interna, porque a gente engole e a gente acha que não faz diferença. Ah, não, mas essas são informações do subconsciente ou do inconsciente, e eu reajo assim. Tudo que tem lá dentro do seu subconsciente, da sua mente, que está guardado, a sua criança interior, os seus traumas e paradigmas, entrou, e eu quero que você saiba disso, pela sua consciência. Entrou pela sua consciência. Glau, como é que eu gravo as coisas dentro da minha mente? Como que isso fica dentro de mim? Primeiro, por repetição. Segundo, por impacto emocional. Nós aprendemos as coisas desde criança por repetição ou por impacto emocional. Só que isso passou pela nossa mente consciente? Passou. A gente não estava dormindo, a gente simplesmente vivenciou aquilo e foi assim que a gente trouxe para dentro. Então, eu quero trazer para vocês aqui, ó, que é um método tão simples quanto usar a razão dada por Deus para mudar as crenças e comportamentos negativos, que parece um caminho bastante ingênuo e não científico. No entanto, existe uma vantagem nesse caminho, tá? Que é usar a nossa mente racional. Funciona e se baseia em sólidas descobertas científicas. Hoje a gente sabe muito, o que eu acabei de explicar para vocês é exatamente isso, tá? A neurociência fala muito sobre isso. Nosso mecanismo automático funciona como uma máquina e tenta agir de modo apropriado às nossas crenças e interpretações do meio ambiente. Então, eu quero dizer para vocês, como vocês interpretam o mundo e percebem o mundo, é assim que a mente do lado de dentro vai tentar responder para o ambiente. Glau, então as minhas crenças que respondem ao ambiente, sim. É o que está do lado de dentro. Se você está inconsciente, é por isso que você é, na maior parte das vezes, altamente reativo. Podemos dizer, então, que o pensamento consciente é o botão de controle da nossa máquina inconsciente? Exatamente, gente. O pensamento consciente é o botão que controla a nossa máquina inconsciente. É o que você coloca lá para dentro, e já falei isso. Imagina que é um computador. O nosso consciente é quem está digitando as informações. O computador é a máquina inconsciente que só executa a informação. Ele não precisa pensar. A gente só coloca e ele tem um padrão de servomecanismo que vai fazer tudo o que a gente colocou para ele realizar. Imagina que você colocou e escreveu um documento, e você escreveu o documento, e você dá um comando para imprimir. Quem imprime é você? Não é. O que se materializa na sua realidade é o computador que faz. É ele que manda a mensagem para a impressora para isso se imprimir na nossa realidade. É por meio do pensamento racional e consciente que se pode afetar os padrões de reação automática. Glau, como é que eu faço isso? Será que eu posso alterar o que eu estou, o comando que eu estou colocando aqui? Aham. É exatamente isso. Quando a gente entra para a mente consciente, quando a gente usa a nossa razão, e eu já falei até em outros treinamentos, né? Nós temos aí, primordialmente, a nossa mente dividida em três espaços aí principais. A nossa mente que parou lá no ação e reação, que é a nossa mente reptiliana, a gente pode falar assim, antigamente era falada assim, né? A nossa mente automática, que cuida da nossa sobrevivência. A nossa segunda mente aí, que é a parte que cuida do nosso sistema límbico emocional,
que fala sobre as nossas emoções, e os mamíferos também têm isso. E nós temos a outra mente, que é a racional. E adivinha só, nós somos os únicos seres existentes na face da Terra que tem a capacidade racional de escolher o que a gente vai colocar para dentro, o que a gente quer realizar na nossa vida. Isso é o nosso poder criativo, tá? É essa mente que nos aproxima e que nos faz imagem e semelhança de Deus. É essa mente que nos transborda o livre-arbítrio. É aprender a utilizar essa mente que vai fazer com que a nossa realidade seja alterada. O controle consciente do pensamento é uma ferramenta capaz de colocar as nossas informações no programa interno humano, independentemente das omissões e comissões do passado. E agora as coisas começaram a ficar interessantes. Uma pessoa tem que começar no presente para conquistar alguma maturidade. E assim, tornar o futuro melhor do que o passado. O presente e o futuro dependem do aprendizado de novos hábitos e de novas formas de encarar o velho. Apenas não há futuro em cavar continuamente o passado. Gente, essa é uma das coisas que vocês precisam entender. Tem muita gente que vai para vários estilos terapêuticos, aonde a pessoa fudunha o passado, gente, e mexe em tudo do passado. Você realmente acredita que um lugar que já passou, que já aconteceu, vai trazer alguma referência para o seu hoje? Se eu começo a conquistar alguma maturidade, que é o me desenvolver, deixar de ser criança, adultecer. Você realmente acredita que se isso acontecer hoje, que eu quero dizer para você, existem muitos seres humanos com corpos adultos e mentes infantis, aonde a predominância ainda é a mente límbica emocional e a mente de ação e reação. Essa pessoa não usa a racionalidade, não usa a razão. Inclusive, a gente usa essa figura de linguagem, ela perde a razão quando devolve para o mundo emocionalmente ou visando aí primordialmente a sua sobrevivência. Então, gente, independente do que vai ter de omissão ou comissão do seu passado, se você não começar agora a conquistar alguma maturidade e não começar a olhar para o futuro para que ele seja melhor do que o seu passado, eu quero dizer uma coisa para você. Você não está vivendo o maior presente de Deus para você, que se chama presente. Até quando você vai ficar culpando o seu passado por quem você é hoje? Até quando você vai permitir que a sua ansiedade do futuro faça com que você vomite nas pessoas uma agressividade que não faz parte de você, que não faz parte do que você quer para a sua vida? O seu futuro vai depender do seu presente hoje. Enquanto você estiver olhando para o seu passado, enquanto você estiver olhando para o seu futuro, você perde hoje. E eu quero dizer para você, se você estiver numa escalada de montanha e você só está olhando para o topo e não está olhando aonde você está pisando, você pode pisar numa pedra e cair. E se você estiver nessa montanha e se você olhar para trás, eu quero falar uma coisa extraordinária para você. Olha para baixo numa subida de montanha para você ver se você não desiste. A minha pergunta é uma única. Por que é que você está olhando, quando você olha para o passado, para lá, se não é para lá que você está indo? Essa é a minha pergunta principal para você hoje. Se você não está indo para o passado, por que é que você está olhando para lá? Você não está indo para o passado. Até quando tudo vai ser culpa da sua mãe, do seu pai, do seu trabalho, do seu chefe, do namorado, do marido, da esposa, do filho? Até quando? Essa é a minha primeira pergunta. Será que não é você que não cresceu? Será que não é você que parou no tempo?
Quando é que a gente vai soltar as coisas que nós estamos segurando para nos tornarmos seres humanos absolutamente diferentes? Quando é que a gente vai começar a organizar a nossa vida, a nossa racionalidade, as nossas emoções e gerenciar as nossas reações para que a gente realmente chegue no lugar que a gente quer? O que é que está te segurando hoje? Olha só como a gente começa a entender que quando a gente olha para o velho e quando a gente olha para o novo, a gente perde o melhor momento da vida. Você sabia que se você para por um segundo tomando um sorvete e você começa a lembrar de quando você tomou um sorvete, ou parar para pensar que talvez depois, amanhã, você vai ter que malhar, o sorvete derreteu e você perdeu o sorvete inteiro? Que é isso que a gente faz na nossa vida? E a gente ainda se meleca inteiro, não é mesmo? Olha como fica fácil de enxergar o que acontece na nossa vida quando nós não estamos em estado de presença. Não cutuque a onça com a vara curta. O fato de existirem no inconsciente lembranças de fracassos passados, experiências desagradáveis ou dolorosas, não significa que devam ser desenterradas e examinadas para que ocorram mudanças na nossa personalidade. A sua personalidade, gente, é alterada pelo que você faz hoje. É hoje que você faz. É agora. É hoje que você pode escolher conscientemente o que você quer fazer e dar um passo, 1% melhor a cada dia já muda a sua realidade. Você já tentou fazer? Quem é que diz que você precisa ficar fudunhando o passado, vendo todas as coisas terríveis que você fez, vendo todas as coisas terríveis que aconteceram na família, no trabalho, em qualquer época, ou olhando para lá achando que aquele é o melhor lugar do mundo? Quero falar uma coisa para você. Se você olha para o passado e fala, tempo bom era aquele que, puxa vida, é porque talvez a sua vida hoje, você não está cuidando. Você estava cuidando lá no passado, por isso que ela era boa. Hoje você não está cuidando. Você ficou lá. Talvez você precise caminhar até aqui. Caminhar até a sua realidade de hoje e encarar o presente como ele está para realmente poder fazer alguma alteração. Em todos os nossos servomecanismos existem essas memórias e elas contribuem para o nosso processo de aprendizagem, desde que utilizadas apenas como feedback negativo e entendidas como desvios de rota. Se você volta para o seu passado e você vê que você fez alguma coisa errada, eu quero dizer para você, todas as coisas que você fez errada na vida, todas as coisas que deram errado, que não funcionaram do jeito que você queria, todas elas servem como um feedback negativo de onde você não precisa estar, de onde você não deve ir. É apenas isso. Eu quero que você agora olhe para todas as coisas das quais você se sente culpado. E eu quero que você se perdoe. Todas as coisas que você fez serviram para você estar onde você está agora. E hoje, agora, você está aqui ouvindo isso. Que todas as Merlins aí que você acha que você fez na vida contribuíram para você buscar mais, contribuíram para você estar aqui. Todas as dores, todos os sofrimentos, talvez as piores coisas que aconteceram na sua vida foram as melhores coisas que aconteceram na sua vida para você buscar mais. Para você buscar ser um ser humano melhor, para você buscar crescer, para você falar, não aceito isso na minha vida. O fundo do poço só serve para você chegar lá e olhar para um único lugar que você não estava olhando, para o alto. Se você chegou no fundo do poço em qualquer situação, relacionamento pai e mãe, trabalho, tudo, saiba que se você está no fundo do poço, você está no melhor lugar da sua vida. Porque agora só dá para olhar para o alto, só dá para olhar para cima, só dá para olhar para a sua salvação.
Só dá para olhar para coisas elevadas. Você descobriu que tudo que você fez e aonde você está, só te levou até onde você está. E talvez você precise aprender coisas novas para sair do lugar de onde você está agora. E isso é a maior bênção que pode acontecer na sua vida. Assim que eles servirem ao seu propósito, todas as coisas negativas que aconteceram na sua vida, inclusive os pensamentos que você tem, eles devem ser esquecidos. Se conscientemente a gente insistir no erro ou sentir culpa por ele, sem que queiramos o erro, se transforma num objetivo consciente, perpetuado na nossa imaginação e memória. Então, eu quero dizer para você, se você para pensar uma coisa e se culpa por aquilo, aquilo fica tanto na sua cabeça, se repete tanto, eu contei para você como é que a sua mente aprende? Repetição, sim ou não? Se isso tem um impacto emocional em você grande, porque a culpa é uma emoção extremamente poderosa, você acha que isso trocou a sua memória, sim ou não? Você está contaminando a sua mente para sentir mais culpa, sim ou não? Todas as vezes que você repete a mesma coisa, isso contamina a sua mente, sim ou não? E ao invés disso ser descartado e servir só como um feedback negativo, não quero nunca mais fazer isso, a sua mente cria um padrão. Porque ela aceita tudo que você coloca, assim como um computador, tá? Se eu escrever coisas incríveis no meu computador, se eu escrever coisas terríveis no meu computador, ele vai escrever de qualquer jeito. Ele vai escrever de qualquer forma. Uma das coisas que eu quero falar para vocês, e essa é uma frase que eu deixei até aqui em negrito, é: o mais infeliz dos mortais é aquele que insiste em reviver o passado na imaginação. Porque isso faz com que você volte. E às vezes nem é para um lugar bom. E se é para um lugar bom, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai ficar preso nesse passado. E a minha pergunta é: por que que hoje você conscientemente está escolhendo algo ruim para você? Ou por que conscientemente você faz questão de fazer um hoje ruim e olhar para o passado como só se ele fosse bom? O que que você produziu para você hoje? Eu vou falar uma coisa para vocês que é extremamente importante, e isso faz com que eu tenha misericórdia de muitas pessoas. E isso é muito forte. Tudo que você vive hoje na sua vida é colheita. Se você não está gostando do que você está vivendo hoje, mude o seu plantio. Tudo que você plantar, assim também ceifará. Isso é bíblico e não só bíblico, tá? Isso tem conceitos filosóficos poderosíssimos. Tem outros conceitos científicos com relação a isso. Mas não acredite na sua vida que você vai plantar bananas e colher morangos. Então, se você plantou bananas e agora está colhendo bananas querendo comer morangos, mude o seu plantio para morangos. Eu tenho certeza que vocês estão me entendendo aqui. Se você não gosta do que você está vivendo agora, pare de plantar o que você está plantando, mude o seu plantio. Se você está vivendo sofrimento, se você está vivendo ciúme, se você está vivendo coisas terríveis na sua vida hoje, pare de plantar, porque isso é a sua colheita. Isso é a sua colheita. Isso foi o que você plantou na sua vida. Reclamar não vai resolver. Você tem que mudar o plantio. Quero contar para vocês o caso, tá, do lábio leporino que o Dr. Maxwell Maltz fala dentro do livro, e ele conta essa história para que você pegue a história por trás da história. Eu vou trazer aqui para vocês. Uma paciente do Dr. Maltz viveu durante anos amargurada e ressentida por conta de um caso de um lábio leporino. Desenvolveu uma personalidade fragilizada e acreditou durante anos que ninguém gostaria de ter por perto alguém como ela, e por isso ela se comportava na defensiva, espantando todos à sua volta.
A sua cirurgia resolveu o problema físico, mas o padrão que ela desenvolveu foi tão forte que, mesmo agora, depois da cirurgia, ela não conseguia alterar como se sentia e também o seu comportamento. Começou também a se culpar por ter tratado as pessoas tão mal no passado e ela só conseguiu realmente sair do looping de sofrimento quando aprendeu a parar de se culpar por quem tinha sido no passado e parar de reviver e revirar o passado. Vivemos e revivemos o passado acreditando que se a gente falhar, a gente vai falhar de novo, outra vez. Ou se foi bom, a gente fica preso lá sem construir nada no agora, para que o nosso futuro possa ser feliz e digno. E aí quero dizer para você, se você é aquela pessoa que fica olhando as coisas do passado e acha que antigamente era tudo maravilhoso, eu quero dizer para você, para aí para pensar numa pessoa que pega fotos e ela começa a ver fotos do passado e vendo muitas fotos do passado. Essa pessoa vai passar o dia inteiro dentro dessas memórias. E vou contar para vocês uma coisa. Talvez nesse dia, agora no presente, ela deixou de ser um marido melhor, deixou de ser um empresário melhor, deixou de olhar para os filhos, deixou de estar com a esposa. E a emoção dela o dia inteiro foi de saudosismo. E se ela tem esse saudosismo, é porque a infelicidade com que ela está vivendo agora é enorme, tá? Isso é um fato neurológico. Isso é o que a gente printa na nossa mente. E aí eu quero dizer para vocês, se o que a gente coloca na nossa mente é imprimido na realidade, o que você acha que vai acontecer no dia seguinte dela? O que você acha que vai acontecer no dia seguinte dela? Ela vai sentir mais saudade. Ela vai criar situações manifestadas na realidade para sentir mais saudade. E isso vira um looping infinito, sim ou não? Isso vira um looping infinito, gente. Sim ou não? E você está perdendo hoje. Você está perdendo o sol. Você está perdendo a vida. Tenho certeza que nesses momentos nem respirar direito, respira. Como é que a gente sai disso? É agora. É hoje. Esquece tudo o que você fez. Esquece tudo o que você quer. O que você pode fazer hoje para transformar o seu amanhã no que você quer? Você está disposto? Quero dar o exemplo da academia, tá? Você não vai na academia hoje para amanhã estar saradíssimo, não é? Gente, ninguém vai para academia um único dia para falar amanhã eu vou estar trincado, vou estar maravilhoso. Ninguém começa uma dieta assim, ninguém começa um negócio novo e fala amanhã eu vou estar rico. A gente sabe que existe um tempo de gestação. Todos os dias que você vai na academia, você está plantando, sim ou não? Está plantando. Você sabe qual vai ser a colheita. Você vê ela todos os dias? Não, mas você começou a plantar. A colheita vai vir? Vai vir, meu bem. Você está plantando hoje o que você quer para o seu futuro. Talvez seja não só um corpo firme, bonito, virtuoso, ó. Seja saúde. Seja ter força na perna, porque você sabe que você vai enfrentar a velhice, que se você não tiver musculatura, meu amor, você não consegue ficar de pé, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Você está construindo o que você quer para você? Só que se hoje eu falar, ai, ontem eu não fui, acho que eu não vou também. E daí amanhã, ai, mas eu já não fui ontem. Olha que maravilha que vai acontecendo na sua mente, burlando a sua vida. É maravilhoso, a gente percebe esses padrões com uma facilidade gigantesca. Vou trazer aqui para vocês o ignore os fracassos do passado e siga em frente. Aqui, a hipnose foi uma ferramenta importante. Eu quero dizer para vocês, meu pai amado, que eu nem acredito que isso existe ainda, das pessoas acreditarem que a hipnose é uma coisa ruim, é do mal. Gente, é um estado natural do ser humano, tá? Você está em processo hipnótico toda vez que você está escutando um filme, você está assistindo um filme. Você sabia disso? Todas
as vezes que você acorda, que você está meio acordado, que a gente fala assim, gente, estou esperando a alma voltar para o corpo, você está em processo hipnótico. Isso são as ondas tetas mentais, tá? Todas as vezes que você está indo dormir, que você fala, Jesus, eu estou sonâmbulo, eu não lembro nem como eu cheguei na cama, você está em estado hipnótico. E agora eu vou falar aqui uma coisa importante para todos os crentes de plantão, que todas as vezes que você está orando, você está em estado hipnótico. Todas as vezes que você está louvando, cantando um louvorzão, você está em estado hipnótico, tá? É um estado natural da nossa mente, aonde a nossa mente consciente, ela baixa o julgamento, a nossa mente analítica fica quietinha para a gente conseguir ver o que tem do lado de dentro e fazer alterações. Mas eu quero contar para vocês o que é que aconteceu aqui nesse caso de hipnose da Dorothea Brande, que foi maravilhoso, gente. Quando se hipnotiza alguém tímido para que ele haja como um palestrante desenvolto, ele automaticamente age conforme ele passa a acreditar naquele momento sem ressalva nenhuma. Ou pensamentos em fracassos anteriores que ele também não acessa, ele simplesmente vai lá e faz. Você já viu a pessoa que come a cebola achando que é uma maçã e ela fica ótima, maravilhosa, e a gente fala, meu Deus, como é que isso aconteceu da pessoa estar comendo uma cebola achando que é uma maçã? Não é possível. É possível. Porque quando a gente implanta aí na nossa mente, direto, inconsciente, em estado teta, as coisas que a gente quer e como a gente vai se sentir, o que a gente vai fazer, isso acontece, tá? Mas o que eu amei foi o que a Dorothea Brande assistiu aí depois e o que ela fez, tá? Ela assistiu uma demonstração de hipnose depois de ouvir a frase do psicólogo Myers, que explicava que na hipnose todos os talentos e habilidades que vinham à tona aconteciam pela purgação das memórias e erros do passado. E a vida dela mudou. Porque olha só o que ela pensou, gente, extremamente inteligente. E se eu começar a acreditar agora, como se eu tivesse hipnotizada, que eu tenho todos esses poderes para chegar ao sucesso? Gente, e foi assim que ela começou a agir, como se ela tivesse hipnotizada, e a vida dela foi totalmente transformada, sem ter feito uso da hipnose, mas sim usando a mente racional. Olha o que ela fez. Então, se eu fingir que eu estiver hipnotizada aí, ok. Se eu começar a acreditar que eu posso fazer isso, que eu tenho capacidade para isso, gente, foi exatamente o que ela fez e mudou a vida dela para sempre, tá? Aqui, o método de Bertrand Russell foi maravilhoso também. Russell teve uma criação puritana e se julgou a vida toda por todos os seus erros e fracassos, até que ele decidiu se preocupar menos com ele mesmo. E eu quero dizer para vocês que eu também tive essa criação. E a maior parte dos religiosos que eu conheço e filhos de religiosos também tiveram essa criação puritana de se julgar, de se achar o mais pecador dos pecadores do mundo e se chicotear e se flagelizar aí de todos os tipos, de todas as formas, se culpar por tudo que até pensou, porque aí se você pensou também é pecado. E isso foi implantado, gente, de uma maneira muito profunda e eu vou trazer aqui de novo para vocês, para aliviar o significado de pecado para vocês, tá? Gente, pecado na língua hebreia é errar o alvo. É você querer fazer uma coisa e fazer outra. É só isso, tá? É você errar o alvo. Tanto que, olha só, na Bíblia também está escrito assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Porque ele fala, você pode ficar com raiva, mas fica com raiva da coisa certa, criatura. Se é para ficar com raiva, fica com raiva da coisa certa. Não vai ficar da coisa errada, pelo amor de Deus. Porque aí você vai descontar a sua raiva em quem não merece. Você vai propagar essa raiva. Porque você fala com raiva com alguém, essa pessoa fica com raiva, que vai falar com outra que fica com raiva. E isso é disseminado como um vírus, praticamente, tá? Então, olha só. Ele desenvolveu
o Bertrand Russell, ele desenvolveu um método para modificar os padrões de reação automática que se baseavam em falsas crenças. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, porque parece uma loucurinha, mas não é, tá? E vocês vão entender por quê. Talvez vocês já tenham feito isso muitas vezes, muitas vezes. E vamos lá. Ele fala para não nos conformarmos com a alternância entre momentos de racionalidade e de irracionalidade. Vocês sabem o que é isso? Vocês já tiveram a conversa com vocês mesmo? Meu Deus, Glaucio, por que você está pensando isso? Credo, é verdade. Por que você está pensando isso? Para de pensar essas coisas, tem um monte de coisa para fazer. É exatamente isso, tá, gente? Parece a nossa. Eu falei já falei para alguns mentorados. Tem dia que eu estou em reunião, eu e as outras 6 Glauces, que somos 7. Então a gente conversa o tempo todo para saber quem é que está pensando a coisa certa, e de vez em quando vem uma e fala: shh, fica quieto todo mundo, que agora a gente tem coisa para fazer. É mais ou menos assim que funciona, tá? Olha só o que ele fala. A técnica consiste em encarar o irracional, decidido a não respeitar ele e não deixar que ele domine. Gente, o irracional aqui, que ele fala, tá? É a nossa criança interior. É aquela que tá dando birra. É aquela que tá se debatendo no chão do shopping, falando: mãe, eu quero, compra pra mim! É exatamente isso, tá? O que a gente faz com a criança que faz birra? Com a criança que dá bafão, que é vexame, que bate? O que a gente faz? A gente não deixa que ela domina, não é mesmo? Olha como isso é importante. Então, todas as vezes que você percebe que você tá, antigamente a gente falava isso, né? Fora da casinha, volta pra casinha. Todas as vezes que você perceber que você tá fora da casinha, opa, volta pra casinha. Olha só, isso é um processo avançado de consciência, tá? Porque na maior parte das vezes a gente não sabe o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo, mas quando a gente se liga que a gente está fazendo, a gente pode na hora falar: opa, isso não vai me dominar? Pode sim. E quero falar uma coisa extraordinária para vocês. Obedece, tá? O resto do nosso corpito obedece. Quando a gente leva para a racionalidade, aí fala: não, 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 quem manda nisso daqui sou eu. Sabe aquela história assim, ó, eu tô abrindo a geladeira para pegar um doce. Só que eu não quero comer um doce. Eu disse que durante a semana eu ia ser saudável, que eu não vou comer doce que tem açúcar. E aí eu tô indo na direção da geladeira, eu abro a geladeira, eu pego o doce, na hora que você vai abrir para dar uma bocada, você fala: não, 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 peraí. Eu combinei um negocinho, eu vou deixar você aqui, nem que seja para você esconder para ninguém comer seu doce, porque vão comer com certeza, porque foi você que falou para você que você não ia comer o doce. É esse momento de racionalidade, tá? Já trouxe aqui para o pessoal a Clara Tríade e ela ajuda muito nesse momento. São 3 perguntas a Clara Tríade, gente, e ela ajuda muito a você criar a razão naquele momento se você está sem razão. A primeira: o que eu quero mais? Então vamos pensar nessa história aí da comida, tá? O que eu quero mais? Eu quero mais manter a minha palavra que eu falei que não ia comer doce. O que é mais importante para mim? Não comer o doce, porque eu sei se eu comer um doce à noite vai dar um pico glicêmico, eu vou ficar agitadíssima, vou ter um sono terrível. Não quero. O que eu vou fazer agora vai me ajudar a chegar onde eu quero? Não vai. Então eu não vou fazer. Olha só, como traz clareza e você dá ré no que você ia fazer. Olha só, vamos continuar. Imediatamente pense e sinta profundamente o que a sua razão lhe diz e decida com ênfase no que vai acreditar racionalmente, e não permita que crenças irracionais sejam contestadas ou o dominem, por mais breve que seja. E aí eu coloquei aqui a autoconversa, né? É mais ou menos assim. Ah, e a gente para fazer isso durante o dia. Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Ah, mas ela falou isso? Porque isso. Ah, porque é invejosa, porque ela é isso. Para onde que isso vai me levar, gente? Aí você para um minuto e fala: gente, por que que eu tô pensando isso? Essa pessoa nunca deu sinais de que era desse jeito. Eu vou
parar de pensar isso agora, gente. Não tem nada a ver com o que eu quero para minha vida. Que invejosa, imagina. Por que que eu pensei, para, vamos trabalhar, vamos parar de pensar besteira. E muitas vezes até o chefe faz esse papel aí na sua vida. Vamos parar de pensar besteira e vamos trabalhar e fazer o que importa agora? Tenho certeza que muitos chefes aí já fizeram isso com vocês. Não é? Será que não falta você ser o seu chefe agora? Você botar esse controlezinho aí em você? Hein? Será que não é bom usar a razão a seu favor? Nós estamos aqui, eu sempre falo que a consciência e a clareza trabalhem sempre a seu favor. Porque a consciência e a clareza sempre trabalham a seu favor, elas nunca vão trabalhar contra você. Pode ser que muitas vezes você não queira ver ou não queira ficar consciente para fazer essas alterações. E aí é a criança que foge, tá? A criança sabe, quando sabe, gente, é sério, quando a criança sabe que ela vai apanhar, o que que ela faz? Dá no pé, meu bem. Ela sabe que vai vir a chinelada. E muitas vezes a clareza e a consciência é uma chinelada. A pessoa não quer, ela prefere ficar cega. E eu quero falar uma coisa para você. Se a pessoa prefere ficar cega, ela não está no momento de ver, e eu espero que ela se afaste. Se ela não está pronta para ver, não a deixe ver, porque a luz, quando ela é jogada diretamente nos olhos de uma pessoa cega, ela pode matar neurologicamente essa pessoa e ela pode cegar essa pessoa para sempre, tá? Ela não está pronta para ver. Deixe ir. Quando ela estiver pronta, ela vai voltar. Ideias não mudam pela vontade, mas em razão de outras ideias. Lekai não tinha um método que consistia, ele tinha um método que consistia em fazer o ser humano enxergar que o conceito negativo que temos de nós era incoerente com outras crenças que temos. Olha o tamanho da importância de o que nós acreditamos, com como nós pensamos e como nós nos comportamos. Ele entendia que todas as crenças e conceitos internos tinham a necessidade de serem coerentes entre si por natureza. E se alguma incoerência era encontrada e for conscientemente reconhecida, ela pode ser eliminada, mudando a rota da vida. Olha só. A base, quero falar para vocês, a base do sofrimento é a incoerência. Anotem isso, tá? A base do sofrimento é a incoerência, é a incongruência. É estar dissonante o como você age, como você reage ao mundo, como você se sente, como você pensa. Quando você é uma pessoa coerente, essas três áreas da sua vida vão estar caminhando na mesma direção. Quando elas não estão, gente, entendam a oportunidade que Deus está dando para vocês, para mostrar para vocês aonde está o trauma, aonde está a incoerência. Então, portanto, detectar incoerências e incongruências é uma maneira de encontrar as crenças que nos prejudicam para poder ajustar a rota para o sucesso. Então, na hora que a pessoa vê e fala assim, essa pessoa falou isso, mas é isso. Se você olha para você e fala, eu penso assim, mas eu faço isso, e não tiver na mesma direção, você acabou de detectar uma crença, ou um trauma, ou um paradigma que precisa ser tratado e olhado. É como se você tivesse acabado de descobrir uma nova ferida que, se você não tratar, ela pode necrosar e matar você. Então, essa é uma das coisas importantes. Eu acabei de ver, graças a Deus que eu vi, agora eu posso tratar essa ferida. Lekai diz que existem duas poderosas alavancas para mudar crenças e conceitos, para acertar na vida. Acreditar que todo mundo é capaz de fazer sua parte. Por quê? Se eu acredito que eu sou capaz de fazer a minha parte, se eu acredito que o outro é capaz de fazer a parte dele, gente, é como a música antigamente, vocês lembram? Cada um no seu quadrado. Ninguém entra na vida de ninguém. Você passa a ver o que de melhor você tem, o que de pior você tem. Mas se você acreditar que você é capaz de fazer só a sua parte, isso já é uma alavanca para você entrar em congruência, tá?
Se você acredita que você é capaz de fazer a sua parte, você já começa a ficar congruente. Acreditar que nós deveríamos nos permitir nos sentirmos indignados é a outra alavanca. Por quê? Porque se você não começa a ficar indignado com o que você está vivendo, você nunca vai mudar o que você está vivendo. Irai-vos, mas não pequeis. Se você não ficar indignado com a vida que você está hoje, com a colheita que você está tendo hoje, se você não ficar indignado com isso, sabe quando você vai fazer qualquer coisa para mudar? Nunca. Você precisa ficar, e como diria um amigo meu, indignado mesmo com o que está acontecendo na sua vida hoje. Porque se você não ficar indignado, você não vai ter nem energia de ação para mudar a sua realidade. Você vai ter zero energia. Você não vai buscar nada. Porque você vai estar aqui, ó, no confortinho. Quem cresce no conforto, gente? Vocês já viram gente sentada no sofá, adolescente sentado no sofá o dia inteiro e passando em todos os vestibulares? Não existe, né? Olha como fica fácil de enxergar quando a gente usa pequenos exemplos. Eu quero que você fique indignado. Eu quero que você fique indignado. Porque senão você vai continuar errando o alvo. Quero que você alimente dentro de você não aceitar o que você está vivendo hoje. Mas não para reclamar, para você falar, eu quero viver outra coisa, então agora eu vou começar a plantar outra coisa hoje. É hoje que eu vou começar a plantar outra coisa. É hoje que eu vou começar a repetir outras atitudes. É hoje que eu vou buscar sofrer impactos emocionais altíssimos para mudar a minha vida, para eu ir na direção que eu preciso ir, que eu quero ir, que é onde estão os meus sonhos, os meus desejos, para eu realizar a função que Deus me deu nessa vida, nesse mundo. Examine e reavalie as suas crenças. Gente, isso é extremamente poderoso e isso acontece comigo diariamente, tá? E aqui eu trouxe algumas coisas para mostrar para vocês o quanto isso é importante. Para ter uma mudança real, avalie racionalmente aí, ó, avalie racionalmente suas crenças. Identifique as suas crenças sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre outras pessoas que fazem com que você se sinta mal. Por que que eu preciso fazer isso? Eu preciso falar para vocês sobre o espelhamento? Tudo que eu vejo no outro e que me incomoda é porque eu tenho e eu não queria ter. E esse é o espelhamento. E o espelhamento também funciona. Tudo que eu vejo no outro que me irrita é porque eu queria ter e ainda não tenho. E às vezes não me acho nem capaz de ter. Então, quando eu começo a avaliar racionalmente as crenças que eu tenho sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, e isso faz com que eu me sinta mal, eu consigo alterar o que está do lado de dentro, que vai mudar o meu lado de fora. Nossos comportamentos e sentimentos surgem das nossas crenças, e se não começarmos a pensar o porquê fazemos o que fazemos, ou o porquê pensamos o que pensamos, ou o porquê nos sentimos como nos sentimos, a gente vai continuar deixando o servomecanismo interno comandar a nossa vida e que saibamos por onde, sem que saibamos por onde ele está nos levando. Olha só. Então, é como se o servomecanismo, que é como se o computador aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Para quem perdeu aí as outras aulas, é como se eu deixasse o computador escrever o que ele quiser sem eu escrever nada nele. Então, ele vai imprimir o que ele selecionar. Ele não vai imprimir o que eu quero, porque eu não estou pensando. O nosso corpo faz isso, tá? Inclusive na revelação de doenças. Ah, eu fiquei doente do nada. Será que foi do nada mesmo? Será que o lado de dentro não vomitou alguma coisa para a sua realidade, não imprimiu uma coisa na sua realidade sem que passasse pelo crivo do seu racional? E aí, quando você começa a pensar o porquê que será que é que você ficou doente, por que que será que é que aconteceu aquilo, por quê?
Será que você não vai encontrar razão aí? Olha só, perguntas para clareza de crenças, tá? E aí eu quero que vocês anotem isso. E quem está dentro do Iana vai ter isso daqui para fazer esse exercício. Existe, a primeira pergunta, existe uma razão racional que justifica isso que eu estou acreditando? Para pensar. Será que eu estou enganado em acreditar nisso? Você já parou para pensar que você pode estar completamente enganado? Completamente, é só a sua perspectiva. É só o que você acredita a respeito daquilo, que pode fugir completamente da realidade. Eu chegaria a essa conclusão se isso fosse sobre outra pessoa e não sobre mim? Uau! Será que não é a minha autoimagem que a gente tem falado até aqui? Por que eu deveria continuar agindo e sentindo como se isso fosse verdade, se não existisse uma boa razão para acreditar nisso? Por que que eu deveria continuar agindo e me sentindo assim, como se isso fosse verdade? Se eu agora não tenho nenhuma boa razão para acreditar nisso, faz sentido? Vou contar para vocês como as crenças e as coisas que acontecem na nossa vida às vezes fazem com que nós sejamos servos. É quando o corpo manda na mente e a mente não tem poder sobre o corpo. E a história aqui do exemplo do fazendeiro fumante é a seguinte, tá? Esse fazendeiro era fumante, só que ele andava para chegar no lugar onde ele ia trabalhar horas. E no meio do caminho, ele lembrou, certo dia, que ele tinha esquecido os cigarros. E ele já tinha andado mais de uma hora. Faltava meia hora para ele chegar onde ele ia trabalhar. No meio do campo. Então, tinham vários lugares que não dava para alcançar, de carro, de caminhonete. Então, ele tinha que ir andando, desbravando a mata. E aí ele falou: Ah, meu pai amado, esqueci o cigarro. E ele começou a voltar. E ele andando, 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 com o sol já quente na cabeça, ele parou depois de um tempo e percebeu o quanto ele era um escravo. Ele caminhou quase horas voltando por conta de um cigarro. Isso é uma escravidão, sim ou não? Tem outras histórias no livro, mas ele só parou de fumar. Sabe por quê? Porque ele ficou, o quê, gente? Indignado com o quanto ele era escravo de algo que ele acreditava que ele precisava. Peguem essa chave. Ele ficou indignado por ver o quanto ele era escravo de algo que ele acreditava que ele precisava. E a partir daquele dia, ele parou de fumar para sempre. Olha o quanto isso é grande. Ele acreditava que ele precisava. E ele se sentiu humilhado. Isso acontece com muitas crenças, sim ou não? Isso acontece com crenças que você tem com a sua mãe. Isso acontece em crenças que você tem no seu pai, no seu trabalho, com os seus filhos. Aonde por acreditar em algo, você se sente humilhado, mas continua fazendo. Isso é a prática da autoviolência. Essa é a maior prática de autoviolência que você pode viver na sua vida. A partir do momento que você entende que isso é a prática da autoviolência, tudo que você fazia para qualquer pessoa ou contra si mesmo, tá? Ou que você fazia para o outro, a favor do outro e contra você, você, ó, dá um drop. Você solta, você fala, não vou mais fazer isso. Deus não colocou você nesse mundo para você se autoviolentar. A prática maior que Jesus fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você ama você mesmo. E eu quero dar uma chave para você.
Você só pode amar o próximo o quanto você ama você mesmo. E o seu maior trabalho é amar você mesmo. Porque se você não amar você mesmo como Deus te ama e não entender quem você é, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai projetar todas as suas faltas em outras pessoas. No seu pai, na sua mãe, no seu chefe, no seu filho. Aonde isso é correto? É justo para você? Será que se eu me amo, eu vou cobrar das pessoas o que elas não têm para dar? Será que eu preciso disso? Eu quero que você pense nisso. Se eu acreditar que eu sou capaz, se eu trocar a minha crença a respeito de quem eu sou, posso chegar mais longe, sim ou não? Posso. Por isso que essas perguntas de clareza para as nossas crenças são tão importantes. No que é que você tem acreditado ainda? Para estar preso aonde você está, para estar colhendo o que você está colhendo sem mudar sua plantação. O que você tem acreditado sobre você, sobre quem você é, o quem você vê no espelho, qual é a autoimagem que você tem de você, inclusive para se vestir como você se veste. O ser humano se veste assim como ele se vê do lado de dentro. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas não pensam para se vestir. E quero contar para você, é assim que você se vê. Você está vestido de como você se vê internamente. Você sabia disso? Olha o quanto é importante isso. O poder do desejo profundo. Essa é uma das partes mais bacanas dentro desse capítulo. Para ser eficaz a mudança de crenças e comportamentos, o pensamento racional precisa vir acompanhado de sentimentos e desejos profundos. Por quê? Porque o desejo profundo é uma emoção grande e nós aprendemos, e a nossa mente aprende com impacto emocional. Quando você se preocupa ou imagina vividamente algum resultado ou objetivo indesejável no futuro, você não faz esforço algum, não se empenha em força de vontade, mas continua pensando no resultado final, certo? Quando você está preocupado e fala, ai meu Deus, vai acontecer, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que lá, e você vê a visão da catástrofe da sua vida. Isso contamina a sua mente, não contamina? Emocionalmente, um impacto altíssimo. Você já pensou em fazer isso no sentido contrário? E se você começasse a fazer a mesma coisa agora na direção de algo que você realmente quer? Que aconteça como um desejo vívido, muito grande na sua mente, com uma emoção elevada, sem se esforçar. Você sabia que esse é o plantio? Porque se você coloca na sua mente, imagina aí, ó, você está colocando no seu computador interno. Só dá para imprimir isso, sim ou não? Porque se eu só coloco isso, é só isso que dá para imprimir. Olha como isso é forte. Você já parou para usar a sua imaginação criativa dessa forma? Que você usou para algo negativo, agora para o positivo? Você já fez esse teste? Quer experimentar? Olha só. Você consegue experimentar agora. Eu sei que você está imaginando uma semana conturbada, com um monte de coisa para fazer. Eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar com o meu chefe, eu tenho que falar com meus filhos. Vai ser uma correria, vai ser uma loucura. Por que é que você escolhe conscientemente pensar isso, ao invés de pensar, essa semana vai ser uma semana extraordinária? Eu sei que vou ter bastante coisa para fazer, mas eu tenho certeza que eu vou dar conta de tudo. E no final eu posso estar até cansada, mas eu vou estar muito feliz, porque eu vou chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar na minha vida. Eu vou resolver as piores coisas que tiverem para resolver. Sabe por quê? Porque se eu pedir ajuda de Deus, e agora eu sei que eu sou consciência e Ele é onisciente, então eu sou um pedacinho de quem Ele é, e eu posso pegar informação do campo, sim ou não, segundo as aulas passadas. Eu posso. Eu posso acessar o inconsciente coletivo e pegar informações para me ajudar, porque isso é Deus. Isso é
Eu não sei como fazer isso. Senhor, me revela. Eu posso orar, eu posso buscar. Uhum. Por que é que na sua cabeça está passando aí as piores coisas que poderiam passar em vez das melhores? Por quê? Vamos experimentar? Eu quero que você feche seus olhos agora, rapidinho. Eu sei que já veio na sua cabeça, enquanto a gente estava falando sobre isso, um desafio que você sabe que você vai ter que enfrentar essa semana. Escolhe um. Aquele, esse mesmo que está vindo aí na sua cabeça. É exatamente esse. Exatamente esse desafio que está na sua cabeça agora, durante a semana. Mantenha os olhos fechados. E eu quero que você olhe para ele. Agora, olhando para ele, eu quero que você, trocando ele de um desafio, veja como é que você vai solucionar da melhor maneira possível esse desafio. Pode ficar calmo, tranquilo, tranquila. Você já está vendo o desafio. Agora, você está fazendo uma das práticas que a gente fez lá na primeira aula. Eu quero que você imagine como a gente já viu que alguns grandes nomes fizeram. E como o pessoal das vendas lá da Prudential saiu de vendas em 50% para 400% aumentaram. Porque a imagem mental é, como é que eu vou solucionar isso? E se a pessoa disser isso, eu vou dizer isso. Se a pessoa disser aquilo, eu vou dizer aquilo também. E se tiver que fazer isso, eu posso fazer isso e posso fazer isso. Esse é o exercício mental. Você já começou a ver mais de um tipo de solução para esse desafio, sim ou não? Mexe a cabeça aí de olho fechado. Esse desafio, que era o maior desafio que você estava vendo, já começou a dissolver, não começou? Começou a parecer um pouco menor, não começou? Já começou. Então, olha só, para essa semana, esse seu maior desafio já se tornou um desafio passível de ser transposto, de ser só um desafio. Talvez dê um pouco de trabalho, mas não vai ser impossível, não é angustiante, a emoção não está mais enorme, não é? Pode abrir seus olhos agora. Como que vocês se sentem? Melhor sim ou não? Olha só, que maravilha isso, gente. É uma ferramenta rápida, aonde você entrou em estado de relaxamento e fechou seus olhos para o mundo inteiro e conseguiu já enxergar algumas soluções para o maior desafio da sua semana. Olha o quanto isso é simples, rápido, fácil e já te trouxe, ó, 1 milhão de ideias para solucionar. É fantástico isso. O que o pensamento racional pode e não pode fazer por você? O pensamento racional é um mecanismo de busca de objetivos que trabalha com os objetivos que nós definimos. É o que a gente coloca no computador. Esse é o trabalho do pensamento racional consciente, tá? Conhecer a verdade, formar avaliações, estimativas e opiniões corretas. O que ele não pode fazer, porque está dentro do nosso programa automático do servomecanismo, é realizar as tarefas. A gente dá o comando para o computador, e é o computador que realiza as tarefas. Gente, o que você precisa fazer? Só precisa conectar tudo. Quando você dá um comando lá de imprimir, é você que imprime? Não é. É o computador que manda mensagem para a impressora e a impressora imprime na sua realidade o comando que você deu. Gente, não esqueçam disso, que isso é extremamente importante e poderoso, tá? Nunca se sabe até tentar. A maioria de nós está sujeita a insinuações negativas todos os dias. Se nossa mente consciente está trabalhando, não temos que aceitá-la sem critério. Gente, se você está consciente, as pessoas podem falar muita coisa. É como se a pessoa tentasse te dar um presente, você olha para o presente e fala:
obrigada, eu não aceito esse presente, ele não me pertence, não tem nada a ver comigo e devolve, tá? O que ele não pode fazer, porque está dentro do nosso programa automático do servomecanismo, é realizar as tarefas. É realizar as tarefas, não se esqueçam disso. Eu vou ler um pedacinho da página 129 para vocês e olha só como fica fácil, gente. Nada difícil de entender isso daqui, tá? Uma pessoa que teme falar em público quase sempre não teme falar abertamente com amigos de confiança. O fato de você conseguir falar abertamente com amigos significa que você tem a habilidade de falar em público. Portanto, basta que traga a mesma pessoa que fala com facilidade com os amigos para o espaço onde você falará diretamente diante de uma multidão. Imagine-se falando abertamente com o seu grupo reduzido. Depois você só vai amplificar essas imagens na sua mente para abranger uma plateia maior e então falar para o público vai ficar muito fácil. Qual é o exercício? Imagine na sua mente a troca de crença por capacidade. A gente pode fazer o que a Doroteia fez? Imaginar que eu sou capaz? Se eu sou capaz de falar com os meus amigos, eu posso imaginar na frente de uma plateia inteira que todas aquelas pessoas são meus amigos e falar para uma plateia inteira? Posso. E eu quero falar uma coisa para vocês que vai trocar a mentalidade de vocês com relação a isso, mas talvez vocês possam usar esse padrão em outros lugares, tá? O meu marido perguntou para mim, Glaucio, como é que você consegue palestrar para 80, para 100 pessoas com uma facilidade? Parece que você nasceu para isso. Eu quero falar uma coisa para vocês. Tirem o ego do lugar. Não é sobre você, não é sobre a sua performance, não é sobre o que você fala, você é um ser humano, você vai errar, como eu errei aqui algumas coisas, lendo, vi algumas coisas nos slides que eu vou mudar, não mudei na aula com vocês, mas vou mudar. Você pode errar. Sabe por quê? Porque você é um ser humano e número 2, não é sobre você, é sobre a outra pessoa que está recebendo a mensagem. Eu sou só o canal de comunicação da mensagem que você precisava receber hoje. Vocês entendem isso? Não é sobre mim. É sobre o serviço que eu ofereço. É sobre a mensagem de crescimento e amadurecimento espiritual que você precisa e eu só sou a mensageira. Não é sobre mim. É por isso que eu consigo palestrar para tantas pessoas com uma facilidade tão grande. Não é sobre mim, não é sobre a minha roupa, não é sobre a minha maquiagem, não é sobre a minha performance, não é sobre a minha inteligência. É sobre o que vocês precisam. E o que foi preparado, sempre é perguntado, Senhor, me ajude a preparar o que os outros precisam ouvir, não o que eu quero passar. O que eu quero passar não faz a menor diferença, isso seria só o meu ego. É o que o outro precisa. Essa é uma ferramenta de prosperidade, inclusive para os negócios, tá? As pessoas não ouvem os outros e entregam o que elas têm e não o que o outro precisa. É isso que faz o seu cliente fugir de você. É isso que faz até o seu marido fugir de você, o seu filho fugir de você, seu pai fugir de você, sua mãe fugir de você. Você não está ouvindo o que as pessoas estão falando. Se você para para ouvir o que as pessoas precisam, você pede para que Deus construa isso para você entregar. Você é o delivery, você é o motoboy, você é só o carteiro, o entregador. Quando isso ficar claro, na nossa mente, a gente só entrega a mensagem. A gente só entrega o que o outro precisa. E isso não é servir ao outro, tá? Jesus fala, tudo que você fizer para o outro, você fez para mim. Se você tiver isso em mente, a configuração da sua mente muda completamente. Não é sobre você. Você pode ser muito bom, mas você cada vez será melhor quando você coloca intrinsecamente virtudes e valores e características que nos assemelham ao pai e mãe existente, que é Deus. Isso é crescer. Parar de querer parecer com os nossos pais
terrenos e com a nossa família terrena e querer nos parecermos com Deus, que não erra, que é perfeito. Essa é a busca pela nossa santidade. Isso é amadurecimento, isso é adultecer, isso é crescer. Nunca se sabe até tentar. A maioria de nós está sujeita a insinuações negativas todos os dias, e se a nossa mente consciente está trabalhando, não temos que aceitá-la sem critério. Então, ou seja, eu li novamente para você: veio coisa ruim na sua cabeça? Você precisa aceitar isso sem critério? Você precisa aceitar o que vem do outro sem critério? Não. Claro que não. Você não é obrigado a engolir nada. Você pode olhar para aquilo, se aquilo se conectar com você, opa, peraí, agora eu preciso olhar para isso. Porque se isso encontrou lugar em mim, talvez eu tenha achado uma ferida para tratar. Agora, se não encontrou, não é sobre você. É sobre o que você precisa entregar para o outro. E talvez o outro esteja precisando do seu acolhimento e você está achando que ele está te agredindo. Não é necessariamente assim. É um bom lema para barrar insinuações e sugestões, e quero dizer que pode vir da sua própria mente, tá? Que se conectam com algo dentro de nós no dia a dia. Custa aí para você, quando você ouviu alguma coisa da sua mente ou do lado de fora, simplesmente parar por um segundo e falar: não é necessariamente assim, é? Para validar isso? Com certeza, tá? Não é necessariamente assim. A maior parte das coisas não é necessariamente como a gente percebe. Decida o que você quer, não o que você não quer. Essa é uma das partes mais poderosas dessa aula, gente. Por que que quando eu pergunto o que alguém quer comer, e essa é uma das coisas que acontece, tá? O que você gostaria de comer hoje? Sabe qual que é a primeira coisa que a pessoa me responde? Gente, isso é bizarro, tá? Como a nossa mentalidade está voltada ao contrário. Ela responde assim: ah, eu não quero comer pizza que eu comi ontem, lanche eu comi a semana passada, não quero. Não foi o que eu perguntei, gente. E às vezes eu brigo até para a pessoa acordar, tá? Por que que você está focando a sua mente no que você não quer? Você já parou para alimentar os seus desejos? Por que que você está pensando numa coisa que você não quer? Se você não quer, por que que você está olhando para lá? Deixa de ser racional, tá? A função do pensamento racional consciente é decidir o que você quer e focar-se nisso, e não naquilo que você não deseja. Não é racional despender tempo e energia focando-se naquilo que não se quer ou deseja alcançar. Isso é sinônimo de insanidade. É por isso que eu falei para vocês a respeito de olhar para o passado. Você quer voltar para o passado? Então por que que você está olhando para lá? Olha que loucura! O que que você quer? Você já parou para pensar no que você quer? Mantenha o foco. O pensamento racional consciente seleciona o objetivo, reúne informações, conclui, avalia, estima e coloca as rodas em movimento, mas não é responsável pelos resultados. Precisamos aprender a fazer nosso trabalho, agir conforme as melhores suposições disponíveis e deixar os resultados cuidarem de si mesmos, porque é assim que nossa mente coloca em execução as informações que colocamos nela. Se você está colocando na sua mente o que você não quer, você imagina? É isso que a sua mente vai realizar. O que você não quer. Você está entendendo agora o que muita gente fala de maneira mística sobre manifestação, sobre cocriação? Gente, isso é racional, isso é como a nossa mente e o nosso corpo funcionam. Você não é responsável pelos resultados, mas se você está focando na sua cabeça do que você não quer, peraí, é isso que vai ser impresso. Se eu pego uma foto horrorosa e boto no meu computador e eu falo, eu quero imprimir, só vai imprimir a foto horrorosa, gente. Porque foi isso que eu coloquei lá. Se
Se eu tô pensando numa coisa que eu não quero, adivinha o que vai se manifestar na minha vida? O que eu não quero. Porque é isso que está contaminando a minha mente. A minha mente aprende com repetição. E se eu fico falando assim, eu só não quero isso. Eu só não queria que acontecesse isso. Eu não queria que acontecesse isso. Adivinha o que vai acontecer na sua vida? Exatamente isso. Você está chamando isso para você. E a sua mente executa o que você bota lá dentro. Se você está falando, eu acho que isso vai dar problema, adivinha o que vai acontecer? Vai dar problema! O seu corpo, o seu cérebro, o mecanismo inteiro vai fazer de tudo para executar o que você está colocando lá dentro. Olha só. Olha que coisa maravilhosa que você aprendeu hoje. Você vai olhar para o que você quer a partir de agora ou o que você não quer? Por que está tão difícil olhar para o que você quer? Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que foi que disse para você que você não podia acreditar nos seus sonhos? Por que você nunca mais olhou para as coisas que você realmente queria, realmente desejava? Para os relacionamentos saudáveis e felizes, para a prosperidade da sua vida, para você se tornar um ser humano melhor, para você se olhar no espelho e gostar mais de você. Quem é que foi que fez você acreditar que você não podia olhar para as coisas que você queria? Será que isso já não perdeu espaço na sua vida? Será que não está na hora de olhar para as coisas que você quer agora? Os problemas vão vir, os desafios vão vir, mas se você estiver subindo a sua montanha aí, e você sabe que você quer chegar no topo, no pico da montanha, nem que seja para se tornar um ser humano melhor, mais virtuoso, mais decente, mais honrado, você vai olhar com cuidado a cada passo do caminho, porque você sabe o que você quer. Você sabe quais são os seus maiores desejos na vida. Se você perdeu isso, faz uma lista hoje das coisas que você quer para você. Cria consciência para alimentar a sua mente com impacto emocional, nem que seja para você escrever chorando, emocionado, porque isso vai fazer um impacto. Mas faça. Por que você perdeu as coisas que você quer? Será que isso agora já não chegou o momento de olhar para o que você quer ao invés do que você não quer mais na sua vida? O que você não quer mais é fácil. Só que isso contamina a sua mente. Você não sabe que é isso que vai ser impresso na sua realidade. Agora você está sabendo, agora você tem a chance de não fazer mais isso na sua vida. Pare de repetir as coisas que você não quer. Pare de fazer o plantio negativo. Comece a fazer o plantio positivo das coisas que você realmente quer para você. Aqui nós demos uma lição de casa na aula passada e eu quero saber como é que foi fazer a Mona. E se você não conhece a Mona é uma técnica, tá? Muito simples, muito fácil de toda forma tem uma função, e o seu corpo gravou neurologicamente a função de todas as vezes que tem um sorrisinho no seu rosto e no seu olho, ele solta dopamina, serotonina, ocitocina. E se você faz a posição da Mona, que é só aquele sorrisinho bem pequenininho, por mais que você esteja aí, pé da vida, com raiva de tudo, ou triste, ou com medo, ou com qualquer emoção que vai distorcer a percepção sua da realidade, a sua mente vai lá e, vamos, gente, vocês estão errados, vocês estão jogando cortisol, adrenalina. Para com isso, que essa posição aí é de felicidade, para colocar todos os hormônios positivos. Se você não consegue fazer a Mona, e para você é difícil manter esse sorrisinho aqui, que é pequenininho, não é quase nada demais. Se você tem essa dificuldade, eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. E era fazer a Mona para todo mundo, tá? E falar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Esse foi o exercício, a lição de casa da aula passada, porque você não imagina o quanto um leve sorrisinho para alguém
pode alterar a configuração neurológica cerebral de produção hormonal daquela pessoa. E em você também. Mas a dica da Mona é a seguinte: se você não consegue, você está trabalhando, você está em algum lugar que você possa fazer isso. Aqui, ó. Vocês já ouviram a historinha de morder a careta? Olha aqui, ó. Só de ficar assim. Gente, é 30 segundos, tá? Ou 1 minuto. Já vai mudar a produção da sua mente. E do nada, você vai falar, gente, eu tô ficando feliz, aleatório. Me dá vontade de rir. O que que tá acontecendo? Tem muita gente que já fez, já morreu de dar risada, porque muda a produção hormonal, tá? Muda de maneira muito profunda. Então, isso é uma das coisas que vocês podem fazer, tá? Vamos lá, que eu quero fazer uma dinâmica com vocês, bem simples, bem rápida, e eu quero que vocês fechem os olhos agora, relaxem o corpo. Eu quero que vocês comecem a relaxar desde a planta dos pés, os tornozelos, vai subindo para a canela, para a batata da perna, as coxas, o quadril, a barriga, as costas, a base da coluna, os ombros, os braços, pescoço, peito. Relaxa o maxilar, relaxa as bochechas, os olhos, o couro da cabeça inteiro, parte superior, a parte traseira. E agora eu quero que você pense no seu maior desejo hoje, naquilo que por muitas vezes rouba você de você, porque você acha que você não vai alcançar. Eu quero que você coloque o seu sonho principal em pauta. Pode colocar. Eu quero que você olhe bastante para esse sonho agora, como se ele estivesse acontecendo aí na frente de uma tela de cinema e você está olhando para essa tela, enxergando esse sonho acontecendo. Eu não sei qual é esse sonho, mas você sabe. E isso é tudo que importa. Olha para esse sonho, aquele que vai trazer liberdade para a sua vida, no ponto que mais te segura e que te impede de se desenvolver das pessoas, das crenças. Olha para você como é que você está vendo esse desejo sendo realizado. Qual a emoção que você está sentindo? Esse desejo realizado traz emoções boas? Aumenta esse desejo e esse sentimento que você está sentindo aí, vendo ele realizado, com tudo solucionado. Aumenta 5 vezes mais. Se vier emoção, se vier um sorriso no rosto, deixa vir. Eu quero que você grave na sua mente agora esse sentimento do seu desejo, do seu maior desejo realizado. Ele pode ser maior, ele pode ser pontual, ele pode ser relacional, ele pode ser financeiro. Qualquer que seja o seu maior desejo hoje, no estado de presente hoje, eu quero que você veja e sinta em cada célula do seu corpo a emoção de ver isso solucionado. Mantenha os olhos fechados. Olha bem para você. Olha bem onde você está. Olha a sua expressão aí nesse sonho. Quais são as roupas que você está vestindo? Que lugar é esse? Que talvez seja um lugar incrível que você está. Olha os detalhes.
Se for dentro de um abraço, veja o abraço. Se for uma realização material, passe a mão nesse lugar. Sinta a textura. Se for algo como ser humano que você quer se tornar, olhe dentro dos seus olhos aí. Se você contaminar a sua mente agora, e entender o tamanho da importância disso, esse é o seu plantio. O seu corpo, o seu servomecanismo, ele vai fazer isso acontecer. Ele vai imprimir isso, ele vai manifestar isso na sua vida. E esse é o exercício que a gente tem aprendido aqui a cada encontro. Eu quero que você não se esqueça dessa sensação, dessa emoção e desse momento aonde você pode tocar o seu sonho. Deus não te dá um sonho maior do que o sonho que você tem capacidade para realizar. Respira profundamente. Fale, até logo. Daqui a pouco eu estarei aí. Não vai demorar tanto. E eu quero que você comece a sentir os seus pés, as suas pernas, as suas costas, barriga, braços, pescoço. Vai mexendo as suas mãos, um pouquinho da sua cabeça. E quando você se sentir confortável, pode abrir seus olhos. Bom, né? Muito bom poder novamente voltar a sonhar, novamente a olhar para os nossos desejos. Esses desejos, esses sonhos que nós temos, são as capacidades que ainda não estão manifestas, mas que mostram o seu potencial pré-existente. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam nunca disso. Nós temos aí uma tarefinha, uma lição de casa para a aula da semana que vem, que é o desenvolvimento de virtudes. E agora, eu quero que vocês criem consciência aí dos desejos que vocês querem nas 7 áreas principais da vida. Então, olha só, a gente olhou para o desejo principal de hoje, mas aqui a gente vai olhar para os principais desejos em finanças, em saúde, em autoestima, em relacionamentos, em profissão, em propósito de vida, em eu ser quem eu sou como ser humano. Então, essa é a tarefa de casa que vocês vão construir aí. Quais são os meus desejos com relação a finanças? Quais são os meus desejos com relação à saúde, à autoestima, relacionamentos, profissão, propósito e a quem eu sou, em quem eu quero me tornar. Fechado? Para o próximo encontro, vocês vão trazer a lição que a gente vai fazer uma dinâmica com essas 7 áreas da vida em processo aqui de voltar e relaxar o corpo e baixar a nossa mente analítica aí que fica brigando com a gente para a gente fazer o plantio de uma sementinha nesse solo para a gente começar a colher aí os frutos e vocês vão só ouvir ou ler o capítulo 6 e fazer anotações que mais chamaram a atenção de vocês. Essa foi a nossa aula número 6 do nosso capítulo 5 e eu tenho certeza que a sua vida já está muito melhor com o Yana Healing. É muito conhecimento, é muita expansão, mas a gente vive indagações extremamente importantes para a construção da nossa vida
E eu quero falar para você que é uma alegria estar aqui com você hoje, que a consciência e a clareza trabalhem sempre a seu favor. Muito obrigado quem esteve aqui no Instagram também. Com vocês aqui do Zoom, foi uma alegria. Essa aula vai ficar disponível como degustação no canal do YouTube a partir de terça-feira para vocês assistirem novamente a aula. Muito obrigado por estarem comigo. Eu sou a Glaulo Castro, que a consciência e a clareza trabalhem sempre a favor de vocês. Alimentem os sonhos de vocês. Não se esqueçam disso. Boa noite. Vou tirar aqui, gente, para nós entrarmos no nosso processo de perguntas e respostas. Quero saber quem tem alguma coisa para falar e que quer compartilhar e que trouxe da aula passada ou dessa aula, tá? Querem abrir os áudios? Alguém quer compartilhar? Só queria deixar um recado, de agradecimento, aula fantástica. Esse último exercício foi muito impactante, então é só gratidão mesmo. Obrigada, Rafa. É verdade, Glau. Eu estou conseguindo falar? Sim, sim. Eu acho que hoje o principal impacto que eu tive foi exatamente esse de imprimir realmente a imagem no cérebro. Isso para mim foi tremendamente catártico, porque a gente entende que a mente é elétrica, o coração é magnético, e cara, se a gente está querendo atrair algo, mas a gente não está colocando a imagem correta nessa impressora, como você chamou, é impossível, entra em incongruência. Exatamente, Entende? Will. E aí as Quando coisas não se nós, manifestam. quando nós colocamos na nossa mente os problemas, contaminamos o nosso coração e engolimos, tá? É como se a gente estivesse tacando tudo para dentro. Uhum. O que vai se manifestar na nossa realidade é o que mais repetimos e o que mais tem impacto emocional. Então, se eu perco a consciência e vou comendo tudo, que vai se replicar aí na nossa vida? Como que o nosso mecanismo interno vai trazer para fora? Ele vai manifestar e vai colocar na nossa realidade qualquer coisa, ou tudo que a gente engoliu. E se eu estou engolindo só as coisas negativas? E se eu estou engolindo só os problemas? E se eu estou engolindo só que minha mãe é culpada, ou que meu filho me atrapalha? Isso vai acontecer na nossa vida? Vai. E aí não é culpa do outro, tá? Nós, como está no nosso servo-mecanismo, praticamos coisas sem perceber, por exemplo, tá? Para o filho continuar atrapalhando, ao invés do filho ajudar. Isso é o nosso inconsciente trabalhando contra a gente quando a gente deixa entrar qualquer coisa, quando a gente está sem filtro. Nossa, O sem filtro, você acabou de concluir essa semana eu assisti um podcast do Aslan Delanogari, ele é um neurocientista muito respeitado hoje na internet, e ele estava falando com uma sexóloga. E um dos meus objetivos de vida hoje é encontrar o amor. Não vou ser cínico e dizer que não é isso. uhum, E uma frase que ele me disse me impactou muito. Ele falou assim: hoje a neurociência está explicando isso. Quanto mais bocas nós beijamos, mais distantes nós nos colocamos do amor. E é exatamente isso que você falou, cara. Quanto mais a gente coloca para dentro o que a gente não está filtrando com o sonho de encontrar o amor, mais ele se distancia, porque eu estou colocando na minha mente, no hoje, a realidade que eu estou permitindo que as pessoas acessem. é exatamente isso, Will. De uma forma Entende? muito simples, todas as vezes que eu permito que vá entrando, que eu não tenho crivo, tá? E Uhum. antigamente o pessoal falava aí, né? Os ficantes, era da minha época. Se eu vou ficando, 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 ficando,
eu estou contaminando, porque elas têm um impacto emocional sobre mim, muitas pessoas. Qual é a chance disso tudo muito que eu engoli se manifestar na minha realidade toda? Se eu estou consciente e se eu passo a escolher, tá? Quem é que vai sentar do meu lado todas as vezes, eu estou cunhando um processo de seleção, sim ou não? Sim, Porque eu não permito mais que qualquer pessoa seja a pessoa que vai sentar do meu lado no restaurante. Porque agora eu exato. vou conscientemente escolher quais são os tipos de pessoa que eu quero que estejam ali. Então, eu estou plantando isso. Eu vou colher esses tipos de pessoa específica. Então, quando eu crio o que eu quero e sonho com o que eu quero e tenho os desejos do que eu quero, o meu corpo vai executar a tarefa. A minha mente subconsciente, que é o nosso reflexo físico, o nosso corpo físico é o reflexo da nossa mente emocional, que é a nossa mente subconsciente, a mente irracional, falada por Freud. Então, quando a gente olha para isso, então, peraí, eu preciso saber muito bem o que eu estou colocando para dentro, porque isso vai se manifestar na minha realidade. Isso vai estar aqui. Então, quando a gente cria consciência e clareza, se eu estou plantando aqui, ó, pensamentos, tá? E agora eu vou dar um exemplo, sei lá, materno. Se eu estou plantando pensamentos de, não, minha mãe é amorosa, minha mãe fez o melhor que ela podia fazer, minha mãe achava que estava me protegendo, a minha mãe acreditou a vida inteira que a maneira como ela se comportava com o meu pai ou na igreja, e aí eu estou falando de um caso pessoal, tá? Era o certo, era o correto. Como vai se manifestar a minha mãe na minha vida? De Exatamente forma assim. correta. Exatamente assim. Porque a minha visão e o que eu plantei na minha mente é: ela fez o melhor que ela podia com o que ela tinha e com as crenças que estavam disponíveis para ela, visando o que era bom, o que era certo, o que era correto. Ela não fez, nenhuma mãe faz para o filho o que ela acha que é terrível. Ela Sim, faz o que ela acha que é certo. Então, se eu exato. penso na minha mãe dessa forma, eu vou me comportar com a minha mãe para que ela se manifeste na minha realidade exatamente assim. Isso foi o meu plantio, então a minha colheita será essa. Entendi. Então, se eu Fantástico. penso mal, se eu falo, sei lá, tá? Vou dar um exemplo aqui para a gente tentar entender de maneira profunda. Se eu falo sobre alguém, ah, mas essa pessoa é interesseira, essa pessoa é falsa, essa pessoa é isso. Adivinha como é que você vai se comportar na frente dessa pessoa? Você vai, inclusive, sem perceber, provocar que ela seja falsa, que ela seja Uhum. interesseira com você, porque foi o que você plantou. Então, isso se manifesta, se imprime na sua realidade. E às vezes a gente não tem noção disso. E a gente acha que é o outro, é sempre o outro, fez isso, ai, o marido fez isso, o filho fez isso, aconteceu isso. E na maior parte das vezes foi o plantio que a gente fez. A nossa realidade é a colheita do que a gente planta, não do que o outro faz. E é interessante isso, Glau, que traz o protagonismo 100%. 100%. Por isso que nós somos dotados da coisa mais especial da vida, só que a gente não aprendeu a como lidar com ela. O livre-arbítrio. Os animais não têm essa opção. A gente já E é falou sobre isso aqui maravilhoso. dentro da Iana. E é maravilhoso isso. Isso te arranca do lugar de vítima. Arranca completamente. Não existem vítimas, existe plantio e colheita. Não existem vítimas. Ah, mas não sei quem é narcisista. A pergunta é sempre essa: o que eu faço e como eu me comporto para permitir que essa outra pessoa tenha um comportamento narcisista comigo? Porque não era para ela se sentir confortável em se projetar de maneira narcisista comigo.
Se ela está se sentindo confortável e está se comportando dessa forma, o que será que eu estou fazendo? Porque não era para ela ficar bem e achar que é normal ela se comportar dessa forma comigo. Com Aonde cer- eu não estou me respeitando, para que Exato. essa pessoa também não me respeite. Com certeza, no presente, eu não estou. É isso aí, você está lá no passado. Você está achando que a pessoa que fez, nananã, você não está aqui. Você não está presente, você não está olhando. Você vai cair na pedra que você está pisando. Você está Uhum. olhando lá para baixo. Para você cair e esquecer que você está subindo uma montanha, é facinho. Você vê a altura e, ó, buf, tontura na hora e cai. Então, são coisas bem simples, são coisas práticas e a gente tem que ser consciente com o que a gente planta. Assim como eu falei, gente, Napoleão, ele já brincava quando criança, como se ele já estivesse fazendo tudo o que ele fez. Ele plantou a semente, sim ou não? Olha só. O senhor Hilton também, ele brincava que ele era dono de hotéis. E montava, e conversava, e se comportava, e fazia isso de uma maneira extremamente poderosa. Olha só quem ele se tornou. O senhor Hilton. Então, assim, a gente precisa entender como funciona. Porque a partir do momento que a gente entende que tudo é plantio e o plantio acontece na nossa mente, toda a parábola que fala de solo e semente bíblica não está falando do lado de fora, e isso a maior parte das pessoas não entende. Isso é linguagem simbólica e semiótica bíblica, mitológica. Quando a gente entende o que quer dizer, você fala, agora eu entendi aonde que está errado o rolê que eu estou fazendo. Será que eu não tenho que limpar esse solo, aerar esse solo, cuidar desse solo para plantar essa semente? O que eu estou deixando de entulho nesse solo? Será que eu contaminei com chorume, com lixo? Será que eu não preciso fazer uma limpeza nesse solo para começar a plantar? E é isso que a gente está fazendo aqui no IANA. Exatamente. Começar a fazer a limpeza. E você já respondeu a segunda fase da minha pergunta, que eu ia falar, voltando lá um pouquinho nesse quesito de relacionamento, hoje a massificação da sociedade é diametralmente oposto a isso que você está trazendo para isso hoje. Não, ninguém é de ninguém, vamos beijar todo mundo, vamos ter relação com todo mundo. E as pessoas, literalmente, estão fazendo o que você está falando, consumindo isso na sensualidade que hoje se manifesta na mídia em geral, ou na pornografia que as pessoas acessam, ou no conceito massificado e hedônico da sociedade que a gente vive hoje. Então, realmente, subir a montanha, como você disse, é solitário. Se olhar para baixo, fica tonto e cai, e tem que ser sempre olhando para cima. Olhando para Então, isso cima. é grandioso. Olha, uma das coisas potentes que eu ensino nos meus processos de mentoria e isso é importante, a nossa humanidade atualmente, e isso aconteceu durante toda a existência do ser humano, é olhar sempre para fora, ou seja, em comparação, e para baixo, emocional, tá? Isso a programação neurolinguística fala muito sobre a direção ocular e o significado disso. Então, nós estamos acostumados a olhar para fora e para baixo. Quando a gente olha para dentro, para o centro, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E quando a gente olha para dentro, a gente dá de cara com o Espírito, que arranca o nosso ego da frente, e a gente olha para cima, para a imagem e semelhança, a nossa vida muda poderosamente. Porque só nós temos a possibilidade e a responsabilidade de alterar a nossa realidade. Então, isso é grandioso porque enquanto eu estou olhando para fora, eu estou me comparando. Isso é ego. Quando eu estou olhando para baixo, é ego e ainda tomado de emoção e de instinto de sobrevivência. Quando eu estou olhando para dentro, eu estou encontrando dentro de mim a minha alma, o mais profundo do meu ser. E quando eu estou olhando para cima, eu estou buscando
respostas para crescer e subir no que há mais de divino que possa existir. Então, essas são coisas extremamente poderosas. Não existe, eu já falei isso para vocês, não existe desenvolvimento humano, o desenvolver humano, que não seja um crescimento espiritual, que não nos eleve a nos parecermos cada vez mais com aquele que tudo criou. Somos feitos da mesma matéria. Somos peças inteiras de um grande quebra-cabeça, que a partir do momento que nós encontramos o nosso lugar neste quebra-cabeça, nós cumprimos a melhor missão, porque nós fazemos parte de um grande cenário, onde cada peça tem a sua função na manifestação da criação de Deus. Então, isso é grandioso, isso é enorme. Por isso, nós estamos aqui para entender muito sobre quem somos e como podemos chegar e ir na direção da abundância de quem Deus é. Deus é harmonia. Deus é abundância. Você vê alguma coisa que não seja harmônico na natureza? Não. Que não seja abundante na natureza? Que não seja perfeito na natureza? Que não seja e não cumpra um ciclo perfeito de alimento, transbordo, crescimento, frutificação, recolhimento. A gente consegue entender a perfeição divina em todos os ciclos quando a gente olha para a natureza. Quando cada coisa cumpre a sua função de maneira perfeita, nós entendemos quem Deus é. E quando a gente entende quem Deus é e que a gente é um pedacinho de consciência, da onisciência divina, a gente entende que a gente também tem uma função. Somos criaturas de um Criador que nos deu função. E se a gente entende isso, a gente para de olhar para fora e para baixo. A gente olha para dentro para encontrar o pedacinho de Deus dentro de nós, para que a nossa alteração seja feita a partir de quem eu sou e quem eu quero ser para o mundo. Em que direção que eu vou olhar? Por que que eu quero as coisas que eu quero? Será que não é para transbordar mais? Será que não é para ser mais feliz? Será que não é para mostrar para as pessoas que existe uma maneira de se viver muito melhor da maneira com a qual eu tenho vivido hoje? Será que não é isso que todo mundo precisa? Será que eu não preciso eu melhorar como ser humano, que eu já não serei o testemunho vivo da presença de Deus no ser humano? Isso é extremamente poderoso. Isso é gigantesco. Carl Jung fala muito sobre isso. Ele é, na verdade, não... a gente fala muito sobre psicanálise. Ele não é um professor de psicanálise. Ele é um professor espiritual, onde ele conta para você quem é você no seu mais profundo cerne, para que você galgue esses lugares de altos níveis de consciência. Só uma pessoa num alto nível de consciência, ela prova, assim como Cristo fez, encarnado nesse mundo, mostrou que era possível, e Jesus ainda falava, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, de uma semente de mostarda, vocês vão poder fazer milagres até maiores do que eu. Será que a gente tem conseguido olhar para a jornada, para crescer neste nível, para poder produzir milagres? O quanto a gente está segurando no nosso eu ainda? Será que esse é o caminho? Então, essas são perguntas que a gente fica, eu tenho que fazer tudo certo. Será que você tem que fazer tudo certo? Será que você não tem que deixar tudo que você tenta fazer para ser aprovado e permitir apenas que Deus trabalhe, alimentando os seus desejos de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor? Quando a gente coloca isso e a gente planta essa semente, muitos teólogos e místicos falam a respeito disso. Plante a semente do que você quer.
através da oração, através da meditação, que são estados onde a sua mente para de brigar com você aí, onde a sua emoção para de brigar com você. E nesse estado você consegue chegar numa emoção onde isso fez o print lá. A qualquer momento isso vai se manifestar na sua vida. Então, essa é a maneira mais linda com que Deus fala com a gente. E a gente sente em cada célula do nosso corpo Deus falando com a gente. Existe uma maneira melhor de viver. É como se Deus estivesse na nossa frente, eu já falei isso uma vez. Ele está com um urso de pelúcia gigantesco, daqueles que não dá nem para abraçar direito. E a gente está com o nosso velhinho, feinho, todo destronchado. E ele vira para a gente e fala assim: eu tenho uma coisa para te dar que é maravilhosa. Você entrega isso para mim? Você entrega o seu ursinho para mim? A gente está, não, não, mas isso é tudo que eu tenho, é meu ursinho de estimação. Ele está comigo desde que eu nasci. E a gente não está vendo que nas mãos dele tem algo muito maior, muito superior, grandioso, que às vezes não cabe nem nas nossas mãos. E ele está pronto para dar. Só que se a gente está com a mão cheia, como é que ele vai entregar? A gente não tem nem como receber tudo que ele tem para dar. Então, o nosso processo dentro do IANA é trazer informação, o conhecimento e a sabedoria para que a gente deixe ir as coisas que nos prendem, as coisas que impedem a gente de crescer, de evoluir. Não é para o outro que a gente faz, é pela gente, porque a partir do momento que a gente se torna um ser humano melhor, puxa vida, todo o resto as pessoas podem até fazer um monte de coisa, mas aquilo não encontra espaço no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa alma. Aquilo passa como se fosse uma pessoa passando. E você olha e só cumprimenta. E tá tudo bem. Não tem um Legal. espaço. Posso falar? Claro, Não, então, eu estou aqui escutando, conhecendo vocês, né? Boa noite aí para você, pro William. Já está bem tarde aqui onde eu moro, né? Então eu fiquei me reservando aqui para poder aguentar aqui nas altas horas da noite. Valeu muito a pena. Eu queria dizer para você, muito obrigada por tudo. que Palavras bom, sábias, profundas, tocaram no meu coração, na minha que mente, bom. tá? E eu preciso ir agora, mas aprendi bastante. E aí amanhã a gente vai dar um jeito de consertar lá o que precisar para poder, né? Pode deixar, Silas, conta Eu, comigo. eu ficar oficial aí, mas foi muito bom. Foi um Que final bom. de. Aqui, bom, na verdade não foi um final do dia, foi um início de dia, porque aqui já são 2h50 da madrugada. Olha Uau! só, que maravilha ter você aqui com a gente. Gratidão por você estar É, aqui até agora. Talvez você tenha ficado porque era para acontecer exatamente o que aconteceu. é, pode ser sim, é. Mas quando eu entrar lá pelo curso, é, eu só. Tá. Na hora que termina o curso, aí acaba a conexão, né? É isso? Sim, aqui com a gente sim, mas lá todas as aulas ficam gravadas. Então, todas as aulas que nós fizemos até hoje já estão gravadas para você assistir. Vai ter lá um lugarzinho para você seguir, você vai ter todas as aulas. Todos os materiais que eu passo aqui na aula também fica lá. Você pode baixar o material para você ler se você quiser e acompanhar, e não tem problema. Essa aula aqui de hoje, ela também vai para a plataforma. No máximo, até terça-feira já está subindo para a plataforma se você quiser assistir novamente. Não tem problema, você pode Ok. assistir. Que meu questionamento foi, por exemplo, é sempre que termina a aula, vocês continuam aqui vamos dizer assim, ainda online ou não? Algumas vezes sim, algumas vezes não, ou de acordo com o interesse, vocês continuam aqui batendo papo? Isso é algo comum ou na verdade não? Lá terminou a aula, acabou o horário.
Normalmente a gente fica um pouquinho assim para falar sobre as coisas que a gente viu na aula ou sobre as coisas da semana anterior. Então, eu sempre venho para cá para a gente bater um papinho, entenderam o que que faz sentido para vocês, para a gente ter essa troca e essa interatividade, até para que algumas dúvidas já sejam sanadas aqui pessoalmente, tá? Então, isso funciona assim quase que praticamente toda semana. Tiveram semanas que tiveram alguns exercícios no final da aula que foram bem impactantes, e aí o pessoal quis sair da aula para já manter esse estado aí de ondas Sim, teta e sim, foi deitar e tá tudo bem, é conforme entendi. a demanda mesmo. Tá, tá joia. Olha, um abraço, tá bom? Eu vou indo. Foi muito bom conhecer você e participar aqui. A gente vai se falando, Obrigada, Silésia. Bom tá descanso, viu? bom? Boa segunda para você. Um abraço, William. A Até, gente se fala amanhã, tá? Um beijo. Obrigada. até outro. Gente, gratidão. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Auri quer falar alguma coisa? Acho que não, então vamos encerrar por aqui o nosso encontro de hoje. Tenho certeza que foi altamente impactante para vocês. E é assim que é o nosso Yana Healing. Se você está aqui assistindo pela primeira vez, fica com a gente, vem assistir. Tem muito mais para vocês verem na plataforma. Tem muita coisa de altíssimo impacto. Eu tenho certeza que vocês vão amar de paixão estar dentro desse processo de mentoria aí com os livros guias, dentro desses encontros ao vivo. E se você não puder estar ao vivo, gente, assina o Iana mesmo assim, que fica tudo gravado na plataforma, dá para vocês assistirem quando vocês quiserem, no tempo de vocês, fechado? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.